Xalaim aos irmãos, eu sou o Shaul, profeta de Iau. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Iau Xalaim para trazer mais uma mensagem. Mensagem importante, mensagem de quem quer vencer, de quem quer reinar com Yausha. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a conquista do reino. Como que o reino é conquistado. E uma conquista, irmãos, não é algo que alguém dá para nós. É algo que nós mesmos conquistamos. Porém, entretanto, devemos lembrar que sem Yausha não podemos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Por que sem ele nada podemos fazer? Porque nós dependemos dele. Dependemos deles para vencer, para sermos vencedores, dependemos de Yausha. Como um jogador de futebol ou de qualquer outro esporte, eles têm incentivo que vem de fora. Qual é o incentivo que vem de fora para um jogador, para um atleta? É a torcida empurrando, levando ele para frente. Né? Você não vê nos jogos? A torcida, ela inflama o time. E os jogadores estão dentro da arena, dentro do campo. E ali por lá de fora, o torcedor está torcendo por ele. Então, irmãos, sem Yausha, nós não vamos conquistar nada. Sem mim, nada podeis fazer. Porém, entretanto, a conquista, ela depende do que realmente é importante para nós. O que nós queremos? Queremos ser vencedores e participar do reinado de Yausha? Queremos entrar no reino através da, como é que eu posso falar? Através da ociosidade? Ninguém vai entrar no reino, irmão, se for ocioso. Todos que vão entrar no reino, que vão reinar com Yausha, eles lutaram, eles venceram. E venceram grandes coisas, irmãos. Não venceram só o sistema em si, mas venceram condescendência, venceram coisas do cotidiano e por isso entraram no reino, por isso vão entrar no reino. E eu quero abrir as escrituras com vocês para um assunto interessante. Dentro desse assunto, irmãos, nós vamos ver a importância de nós conquistarmos o reino pela violência e com que ou contra quem devemos ser violentos. Eu quero abrir aqui as escrituras com vocês. Quase que eu cancelei aqui o vídeo. Quero abrir as escrituras aqui com vocês, meus irmãos. No livro de Matitial, capítulo 11, verso 12. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo, irmãos. Matitial 11, 12. Espera aí. Matitial 11, 12. É isso aí mesmo. Vamos lá. E desde os dias de Iohana, que é o nome do profeta João, o nome dele é Iohana. Desde o dia de Iohana, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até Iohana. E se quereis dar crédito, preste atenção que isso é muito importante, irmãos. E se quereis dar crédito, é este o alial que havia de vir. Tá vendo, irmãos? Iohana é o alial que havia de vir. Tá vendo? E se quereis dar crédito, é este o alial que havia de vir. Então, irmãos, se você quer dar crédito no que eu estou falando aqui, tem que lembrar que Iohana era o alial que havia de vir. E o alial que havia de vir, irmãos, no caso Iohana foi o alial que havia de vir, mas de que maneira que Iohana era o alial? Era naquele corpo que ele tinha antes de ser transladado? Ou era no seu espírito?
E quando fala no espírito, irmãos, é no espírito. O espírito de Elrana não é o espírito do Shaul. O espírito do Shaul é diferente do espírito de Elrana, não no aspecto da semelhança, no aspecto integral do ruache que Ial soprou nas nossas narinas através de Yalcha. O nosso espírito, irmãos, ele tem a mesma essência. O nosso espírito tem a mesma essência. Porque da onde ele veio, o nosso espírito? Veio de Ial. Veio de Ial através de Yalcha. Então o nosso espírito, ele está pronto. Como diz Yalcha, na verdade o espírito está pronto. A carne é fraca. Em outro lugar, e lá em Elrana 6,63, ele diz: a carne para nada aproveita. Mas o espírito, irmãos, o espírito ele veio de Ial. Ele é uma centelha de Ial. Mas a centelha que está dentro desse corpo, o ruache que está dentro desse corpo, não é o mesmo ruache que estava no corpo do próprio Alial e depois no corpo de Elrana. Que cada uma criatura, cada um indivíduo, ele tem o seu próprio espírito, que Ial deu para cada um. Mas Ial, a essência do espírito, do nosso espírito é a mesma. A essência é a mesma. Agora, a evolução, a conquista que a alma vai trazer para o teu espírito, que o teu espírito e o meu espírito, eles já estão prontos. O pecado não contaminou o espírito. O pecado não contaminou o espírito não, meus irmãos. Por isso, Yalcha disse que o espírito está pronto. E quando Yalcha disse isso? Antes da sua morte no madeiro ou depois da sua morte no madeiro? É óbvio. Ele falou isso e ele ainda não tinha ido para o madeiro. Então, quando ele disse para os discípulos que o espírito estava pronto, isso ele quis dizer que o espírito não foi contaminado pelo pecado. Porque o espírito, irmãos, é uma centelha de Ial. Então o pecado não contaminou o espírito. Por isso Ial já disse que o espírito estava pronto. O espírito já saiu do fôlego de Ial para nós. Ial soprou através de Yalcha o ruache dele para cada um de nós. Fez isso com perfeição, irmãos. É o ruache dele. O pecado não contaminou o ruache, o espírito. O pecado não contaminou o espírito. E nós temos que aprender essas coisas. E eu sei dessas coisas, irmão, não aprendi nada disso dentro do sistema religioso que a gente conhece. Eu aprendi tudo isso depois que Yalcha entrou no meu coração e, consequentemente, o próprio pai, né? O próprio Ial, quando Yalcha entra, o pai também entra, porque olha quem está entrando quando a gente é imergido no nome de Yalcha. O pai e o filho. E a nossa comunhão é com o pai e com o filho. Nós não temos comunhão com trindade, com três indivíduos. A nossa comunhão é com o pai e com o filho. E dentro do contexto da conquista do reino pela violência, irmãos, nós temos que ser violentos contra as heresias que nós aprendemos dentro do sistema. Nós aprendemos dentro do sistema, irmãos, o sistema, ele repugna a doutrina da reencarnação. Ele repugna, ele tem nojo da doutrina da reencarnação e é uma doutrina que é bíblica, irmãos. Foi tirado pelo sistema. Foi tirado pelo sistema. Porque se você for parar para analisar, nós acabamos de ler que nós temos que dar crédito que o Alial que havia de vir, ele veio no corpo de Elrana. Não foi isso que nós acabamos de ler? Olha aqui, vou botar mais uma vez, ó. Verso 12 em diante. E desde os dias de Elrana, o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, olha só, se quereis dar crédito, porque Yalcha sabia que tinha gente que não acreditava que isso era possível. Se quereis dar crédito, é este o Alial que havia de vir. Este quem, irmãos? Elrana. Era quem? O Alial que havia de vir. E olha como é que isso colabora
O que nós vamos ler agora é em Jó 1, 21. Nós vamos abrir as escrituras em Jó 1, 21. Jó 1, 21. Olha que coisa fantástica, meu irmão. As pessoas tentam se esquivar dessa verdade, mas não tem para onde correr, irmão. Contra fato não há argumentos. Não tem para onde correr, eu já vou explicar para vocês aqui. Porque eu sou o profeta de Al, irmão. Eu não brinco de escritura sagrada. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ele está dizendo que saiu de onde, irmão? Do ventre da mãe dele. E nu tornaria para onde? Para lá. Para lá onde? Do ventre da mãe dele. É o que o texto está dizendo para nós. Nós não podemos brigar com as escrituras. O Ial o deu, o Ial o tomou. Bendito seja o nome do Ial. Está vendo? Vamos ler mais uma vez. E disse, nu saí do ventre de minha mãe. Ele saiu de onde? Do ventre da mãe dele. E nu tornarei para lá. Para lá onde? Para o ventre da mãe dele. O Ial o deu, o Ial o tomou. Bendito seja o nome do Ial. Então, meus irmãos, nós temos que ser violentos contra aquilo que nós aprendemos dentro do sistema. Nós temos que abrir mão, irmãos. Eu, quando ouvia falar de reencarnação, eu ia com 7 pedras. Eu ia armado com 7 armas para jogar na cara das pessoas. Romano 9, 27, se não me falha a memória, ou Hebreus, agora não me lembro, fugiu da minha mente, mas um texto que diz assim, ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Olha o texto dizendo ao homem, irmãos. Por que está dizendo ao homem? Porque é o homem que morre, o espírito não morre. A nós, a essa carcaça que está aqui, que eu acredito que essa aqui não vai ver, porque ela vai ser transformada num abrir e fechar de olho, porque o arrebatamento está tão próximo que eu acredito que essa carcaça não vai ver a morte. Mas digamos que essa carcaça tivesse de ver a morte, o Shaul, o espírito que está aqui dentro da carcaça do Shaul, ele, com certeza, ele reencarnaria, porque o processo da reencarnação, irmãos, mesmo depois do reino milenar de Alcha, ele ainda vai continuar o processo da reencarnação. Ele só vai terminar quando Yalcha entregar o reino na mão do Pai. E o Pai fizer nova todas as coisas e o único inimigo, o último inimigo a ser tragado, a morte. Porque se você for parar para analisar o reino messiânico de Yalcha, o reino milenar de Yalcha, isso está em Isaías 65. Isaías 65, agora me fugiu, Ishaial 65, que é conhecido como Isaías. Ele diz que no reino, olha o contexto do capítulo, está falando ali do reino milenar de Yalcha, irmãos. E diz que uma pessoa que morresse de 100 anos iria morrer jovem. Por que morreria jovem? Porque no reino milenar de Yalcha, os homens vão ter aquela capacidade de viver até 1000 anos, exatamente o tempo que vai ter o reino milenar de Yalcha. Yalcha vai reinar aqui por 1000 anos e nós vamos estar do lado dele. E dentro desses 1000 anos, para quem está por lá de fora da cidade com um corpo comum, a morte ainda vai alcançar algumas pessoas. A morte ainda vai alcançar algumas pessoas. Essa que é a realidade dos fatos e a gente não pode brincar com isso. Mas isso, no contexto do reino milenar de Yalcha, vai acontecer com quem está fora da cidade. Porque quem está dentro da cidade, da Nova Yal-Shalaim, já está com o corpo perfeito, irmãos. Já entrou na eternidade. Não passa mais pela morte, não passa mais pelas mazelas do pecado. Quem estará fora ainda vai estar sujeito às mazelas do pecado, porque não vão estar com o corpo perfeito. Por isso, para entrar no reino, nós precisamos ser violentos. Me desculpe aqui, às vezes eu tenho que olhar aqui para me ver quantos minutos a gente está aqui. Eu não quero deixar passar muito não, irmãos. Então, dentro do contexto que nós compreendemos da história do pecado, irmãos, quem tiver para o lado de fora, a chamada trevas exteriores, irmãos, é para o lado de fora da cidade. Por que é chamado trevas exteriores? Porque Yalcha disciplina, Ial, melhor dizendo, e através de Yalcha,
disciplina seus filhos. Disciplina seus filhos. E os filhos que foram desobedientes, que foram rebeldes, serão disciplinados nas trevas exteriores. Só que essas trevas exteriores, irmãos, ela não é a trevas exteriores que está agora os néfilins, os anjos maus. Não é essa treva exteriores. A treva exteriores aonde Ial disciplina seus filhos é por lá de fora de Ial-Shalaim. Lembra que ele manda jogar, amarrar de pés e mãos e jogar para fora da cidade? Por quê? Por que manda amarrar de pés e mãos e ser jogado para fora da cidade, jogado nas trevas exteriores? Porque o julgamento, irmãos, vai acontecer. Vai acontecer um julgamento. Alguém vão querer entrar nas bodas do Cordeiro sem ter as vestes nupcial. Na parábola das bodas, o que o rei faz com aquele que está sem as vestes nupcial? Manda jogar nas trevas exteriores. Só que essas trevas exteriores, irmão, é por lá de fora da cidade. Essas pessoas vão estar sendo disciplinadas ali, por lá de fora da cidade. E a conquista do reino pela violência, o reino é tomado pela força, irmãos. O reino do céu, o reino do Chamaim, o reino de Alcha é tomado pela força. E nós temos que ser violentos. Nós não podemos dar mole, não podemos ser condescendentes com apetite, por exemplo. Se nós queremos herdar o reino, temos que renunciar a tudo. E Alcha disse, quem quer seguir, quem quer vir após mim, toma o seu madeiro e siga-me. Né? Não é toma a cruz não, irmão. A cruz ela é um T. E T vem de Talmuz, que não tem nada a ver com Yalcha. O T tem a ver aí com Jesus, tem a ver aí com esses nomes paganizados que a gente já conhece e procura não pronunciar. Então, o Yalcha, ele foi preso no madeiro. Toma o teu madeiro e siga-me. Quem quiser seguir após ele. E isso, irmãos, Yalcha está dizendo que é para os vencedores. Porque quem é que vai aonde Yalcha vai? Os vencedores. E os vencedores, irmão, que vão fazer parte da noiva. Não são os vencedores que vão fazer parte dos convidados das bodas. Porque as bodas, irmãos, elas terão convidados. E os anjos, eles não são convidados. As bodas já vai ser lá em cima mesmo. Os anjos não são convidados, não. Os anjos são aqueles que ornamentam tudo, preparam tudo. Eles não são convidados. Então, quem são os convidados das bodas? São aqueles Ialdim que fazem parte da cevada, mas que é da cevada da segunda linha, da segunda categoria. Porque a cevada da primeira categoria, da primeira classe, é aquela cevada que de fato venceu tudo, irmãos. Como eu disse em outros vídeos, há qualidade de semente. Há trigo de primeira, trigo de segunda, trigo de terceira. Como há café de primeira, café de segunda, café de terceira. Você acha que não acontece isso também com a cevada? A cevada de primeira, essa vai casar com Yalcha. Porque essa venceu tudo. A outra cevada de segunda, ela vai ser apenas convidada das bodas. Ela vai fazer parte das bodas. Só que ela não vai com Yalcha onde Yalcha vai. Porque só quem vai com Yalcha onde Yalcha vai são os 144 mil. 144 mil. 72 mil das tribos de Israel e 72 mil dos 12 apóstolos. Que dá 144 mil. É igual o nosso DNA, irmãos. Eu vou dar uma palhinha aqui do nosso DNA. O nosso DNA tem duas vertentes, duas hélices. Você pode olhar, ele tem duas vertentes, duas hélices. E os cientistas descobriram que dentro dessas hélices, tem em cada uma delas 72 mil combinação genética. 72 mil combinação genética em cada hélice. E por isso o nosso DNA, Iud Rei, Vav Rei, Iud Rei, Vav Rei, está no nosso DNA, irmãos. 72 mil em cada hélice. Entende? Por isso o inimigo quer botar mais uma hélice, ele está usando aí o sistema, né? Trazendo
trazendo as mazelas e trazendo a suposta cura através das picadinhas. A suposta cura através das picadinhas. E nós temos que ser violentos, irmãos. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Se eu tiver de morrer antes do arrebatamento. Mas o meu corpo pertence a Yahshua. O meu corpo pertence a Yahweh. Eu não posso dar o meu corpo para o sistema porco de saúde e ficar mexendo nele, não. Porque o sistema porco de saúde, irmãos, ele trabalha para o sistema. O sistema porco de saúde, ele trabalha para Satanás. Eu não vou deixar Satanás mexer no meu corpo. O meu corpo é templo do Ruach Kadosh. O seu corpo é templo do Ruach Kadosh. E nós temos que ser violentos, irmãos. Nós temos que ser violentos. Eu e minha esposa já tem mais de 3 anos que nós não frequentamos o sistema porco de saúde. Você que é Ialdim, você sabe do que eu estou falando. O sistema porco de saúde. Você sabe. Eu e minha esposa tem mais de 3 anos que a gente não frequenta o sistema porco de saúde. E a minha esposa tem 87 anos, irmãos. Vou fazer 55 em outubro. Então nós temos que viver e conquistar o reino pela violência. Porque se não for pela violência, meu irmão, não vai dar certo. Se você for condescendente, com apetite, principalmente, você não vai se configurar num vencedor daquele que faz parte da noiva. E eu estava analisando, fazendo uma análise, irmãos, na minha vida física, porque esse corpo físico para nada aproveita. Isso está lá no livro de Yohanan, conhecido como João, 6,63. O Espírito é que vivifica. Ou seja, o Espírito é que vivifica. A vida está no Espírito. A carne para nada aproveita. Isso está lá em Yohanan, conhecido como João, 6,63. Porém, entretanto, eu sei que esse corpo ele vai ser absorvido pelo corpo celestial. Esse corpo terrestre, esse tabernáculo terrestre, vai ser absorvido pelo tabernáculo celestial, pelo corpo celestial. Mas se eu não for fiel ou leal agora, se eu não for leal agora nesse pouco, que esse corpo é o pouco, irmão, comparado ao corpo que Yahshua vai nos dar. Se fosse leal no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste leal no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu estava analisando, irmãos, existem algumas estruturas que nós, às vezes, deixamos pela condescendência do apetite, nós deixamos a desejar. Porque se você for parar para analisar, irmãos, aonde é que está o pé de sorvete? Olha que o sorvete é uma coisa muito gostosa, eu gosto muito de sorvete, irmãos. Mas aonde é que está o pé de sorvete? Quem criou o sorvete? Não foi Yahweh, não foi Yahshua. Criado nos laboratórios de Satanás, irmãos. O sorvete é algo que foi criado no laboratório de Satanás. Quem criou a Coca-Cola, irmãos? Porque eu não conheço o pé de Coca-Cola. É algo que foi criado nos laboratórios de Satanás. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Evidentemente, eu sei que pela dieta que eu faço, mesmo comendo essas coisas, elas não serão tão prejudiciais a mim como são as outras pessoas que não fazem a dieta que eu faço, que não se alimentam do jeito que eu me alimento. Porém, entretanto, eu quero ser vencedor, irmãos. E para ser vencedor, você tem que vencer a condescendência do apetite. Não cair na condescendência do apetite. Se alimentar de fato e de verdade das estruturas que Yahweh criou. Essa aqui é a realidade dos fatos. Por exemplo, a goiabada. A goiabada, irmãos.
Tem a goiaba na goiabada. Mas o processo para fazer o doce de goiaba, que tipo de alteração aconteceu com a goiaba quando ela entrou na temperatura para poder fazer o doce? Que tipo de mudança molecular aconteceu na goiabada? É outra coisa que eu gosto muito, irmãos. Mas eu quero ser um vencedor, eu quero estar com o Yalcha, aonde ele for. E eu aqui, irmãos, não estou obrigando você a ser igual a mim, não. Eu estou dizendo que para que nós possamos ser vencedores, entrar no reino com o Yalcha, reinar com ele, temos que vencer a intemperança. E o que é a intemperança, irmãos? É comer demais, isso é ser intemperante, e é fazer uso de alimentos que vão trazer algum prejuízo para o nosso corpo físico. E nós precisamos analisar toda essa estrutura. Toda essa estrutura. Por exemplo, você que gosta do porquinho, o manual que Al trouxe para nós, Levítico 11, ali está a saúde, para que o nosso corpo tenha saúde, ali está a receita para que nós possamos seguir. E lá diz que nós não devemos, irmãos, comer porco. E eu fui criado com carne de porco e sei como a carne de porco é gostosa. Mas eu não posso condescender com o paladar da carne de porco e entrar numa aberta desobediência ao meu Pai, ao meu Criador, ao teu Criador. Se ele diz que a gente não deve comer o porco, não tem que comer o porco não, irmãos. Nós temos que buscar coisas que vão trazer saúde para o nosso corpo físico, que vai restaurar o nosso corpo físico. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos estar atentos a isso. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E precisamos estar atentos a essas coisas. A entrada no reino, ela é conseguida com muita violência. E não é violência com os outros, é violência com você. Se os outros vão te caçoar, porque você não vai comer, se os outros se eles vão te caçoar, é com eles mesmo. Você tem que ser violento contra você. Não interessa o que os outros vão falar. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. Por exemplo, uma macarronada. O macarrão é feito do quê? Do trigo. Não é pecado você comer uma macarronada. E não é nem pecado, irmãos, você comer uma goiabada ou um pudim. Não, isso não é pecado, não. Isso é prejudicial à nossa saúde. Porque se a gente quer saúde, a gente tem que procurar. Por que comer goiabada? Porque não compra goiaba e come a goiaba natural, do jeito que Yao criou. Ela vai te fazer muito melhor do que comer ela em forma de doce. Comer a goiaba em forma de doce. Ela vai te fazer muito melhor. Não é pecado você comer a goiabada. Não estou dizendo aqui que é pecado comer a goiabada. Estou falando aqui isso não, meus irmãos. Não é isso. Eu estou dizendo que melhor do que comer a goiabada é você comer a goiaba. Entende? Estou dizendo, irmão, que é pecado você comer um pudim. Não é pecado você comer um pudim, não. Não é não. Mas se você sabe que o teu corpo já não tem a mesma capacidade de processar, porque, irmãos, até mais ou menos uns 30 anos, eu nunca tive problema com diabetes. Hoje eu sou curado da diabetes porque eu faço as coisas que Al mandou fazer. Eu tenho certeza que eu estou curado. Porque eu já nunca mais sofri, tem mais de 2 anos que eu nunca mais sofri com visão embaçada, nunca mais sofri com a minha vista lagrimando. Tudo isso acabou, irmãos. A visão embaçada acabou, sem precisar de operação, sem nada. Porque uma boa alimentação traz também boa saúde.
E para entrarmos no reino é necessário nós sermos violentos. E eu vou deixar no card, irmão, como nesse vídeo eu falei de reencarnação, eu vou deixar alguns vídeos no card desse vídeo para que vocês possam analisar, porque a reencarnação, irmãos, é uma doutrina bíblica. Ela é uma doutrina bíblica. Nós não temos como fugir disso. Entende? Que Ial nos abençoe, rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.